E foi muito ministrado sobre água aqui. E o Senhor já estava ministrando comigo sobre isso, sobre o rio. Na hora que começou o culto, eu vi vários anjos e vi baldes de água sendo derramados. E quando ela começou a ministrar, eu digo, meu Deus, é isso mesmo. Há um rio correndo aqui. Então, o Rodney não está aqui, mas ele está no coração comigo, mas o Espírito Santo está aqui comigo para entregar aquilo que ele colocou no meu coração. Amém? Enquanto isso, você intercede aí por mim. Mas vamos lá para Eclesiastes. Ontem, quem não veio para o encontro de casais, eles falaram muito desse versículo. Eu digo, nossa, a gente está no mesmo espírito realmente. Já faz alguns dias que o Senhor tinha falado comigo acerca desse versículo. E o tema dessa palavra hoje vai ser, é melhor serem dois do que um. E eles falaram um pouco sobre isso ontem. E aí vamos lá, né? Quantos acharam? Amém? Eclesiastes 4, 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Essa é uma palavra bem conhecida. E aí eu fiquei refletindo, o Espírito Santo falando comigo. E quando há dois, como se fosse um? E quando só um luta? E quando só um busca? E quando só um dialoga? E quando só um interage? Como é que faz? Porque é melhor ser dois. Mas você entende o que eu estou falando? Quando às vezes tem dois, mas é como se tivesse só um. E é claro que aquele um que está faltando o outro se sente bem cansado, bem sobrecarregado de carregar tudo sozinho. Quando esse outro é omisso, que não se manifesta, quando esse outro é passivo, ou seja, ele é indiferente, está ali, mas tanto faz, parece que não está. Teve um casal que nós conversamos, aconselhamos, e eu quero encorajar você que você está numa igreja muito maravilhosa, porque tem muitas pessoas aqui que podem lhe ajudar, porque todos nós aqui, casados e tudo, nós passamos por tantas coisas na nossa vida e às vezes a gente tem medo, né? Medo de conversar com o pastor e a pastora, uma vergonha. Né? Mas nós somos líderes de casais, mas tem os líderes de célula aqui. Então, se você e o seu esposo passar por algo, não deixa o medo lhe paralisar, porque o medo quer nos paralisar, mas nós não temos que temer o homem, nós temos que temer a Deus. Amém? Então, esse casal que nós fomos conversar, eles estavam passando por muitas lutas, levamos eles para o encontro de casais, que a gente participa às vezes. E ele era um homem que conhecia o Evangelho e ela não conhecia, ela era católica e tudo mais. O que aconteceu? Depois desse encontro que ela teve com Deus, ela teve uma nova trajetória de vida. Mesmo ela num contexto de um casamento com um homem omisso, com um homem que não está lutando, um homem que não está apoiando, mas ela tinha um Senhor Jesus agora para lutar com ela. Então, nada está perdido, porque você não está sozinho, porque você tem um Deus que sonda o seu coração, que sabe tudo que você tem passado. E o desejo do Senhor é curar aquilo que está ferido. Então, o homem que Deus criou, o homem que Deus idealizou, que não é esse homem omisso que a gente está falando aqui, estou falando mais do homem, mas eu sei que tem casos de mulher, às vezes, que não está nem aí no casamento, mas a gente sabe que a maioria é o homem que se torna ausente, né? Mas esse homem que Deus idealizou, que Deus criou, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Agora vamos lá para Gênesis. A gente vai ler alguns versículos de Gênesis. Gênesis 1, 27.
Amém? Criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou. Então, o homem foi feito parecido com Deus. O homem foi feito semelhante a Deus. Isso aqui todos nós sabemos. Mas vamos ler o versículo 28, ainda de Gênesis 1, versículo 28. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Então, o homem que Deus criou é parecido com Deus, ele era semelhante com Deus, e ele tinha a missão de dominar a terra. Essa era a missão do homem. Enquanto o homem dominou, houve paz na terra. Houve paz na terra. Mas vamos para Gênesis 3:17. Gênesis 3:17. Aqui é uma palavra que Deus declarou para Adão. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então, o homem que era semelhante a Deus falhou. Não dominou mais. Nesse momento, a terra se tornou maldita, porque o homem pecou. Então, a desobediência, ela gerou maldição. Se a gente for para Gênesis 4:10, e vai começar a falar de Caim. Ou seja, Adão e Eva pecaram, tiveram filhos, e a maldição havia entrado na terra. O que aconteceu? Caim teve inveja do seu irmão. Todos já conhecem a história de Caim. Caim teve inveja do seu irmão, e por causa disso, o Senhor falou com ele: olha, o pecado está te rondando, então resiste o pecado, não se entrega ao pecado, mas ele se entregou. E aí o que foi que aconteceu? Ele se tornou maldito. Vamos ler aqui, Gênesis 4, 10 e 11. Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso, você será amaldiçoado. Ou seja, não é mais só a terra que está amaldiçoada. Caim agora recebeu uma maldição. Então, quando desobedecemos a Deus, abrimos portas para a maldição entrar na nossa casa. E por que eu estou falando isso? Porque esses dias atrás, há uns dias atrás, o Senhor falou, eu estava orando e o Senhor me mostrava a palavra maldição nas minhas costas. E Ele estava falando para mim: a maldição parou em você. A maldição parou em você. E aí, talvez você esteja aqui e não saiba o que é maldição. Maldição é o ato ou efeito de maldizer alguém. Isso é o segundo dicionário, né? É algo negativo que você deseja que aconteça com alguém. É uma praga, em outras palavras, né? Como se fosse uma praga. E eu e o Rodney, preparando essa palavra, a gente ficou refletindo sobre as famílias que a gente conhecia. As famílias da nossa igreja, famílias que a gente acompanha. E a gente começou a perceber que eram pouquíssimas famílias que tinham tido um lar estruturado. E se você parar para pensar, eu tenho certeza que se vocês ficarem refletindo agora, vocês não vão lembrar de muitas pessoas que eram pessoas que os pais temiam a Deus, iam à igreja, e aí se casaram, e não tinha brigas em casa, era um lar saudável, pessoas que obedeciam a Deus, que iam à igreja. As nossas histórias aqui, quando eu parei para refletir, são histórias sofridas. São histórias... Vocês estão comigo aqui? Não é verdade? Nós estamos rodeados de famílias que foram desestruturadas, mas graças a Deus que o Senhor entrou na nossa vida, né? Então, é pesado isso aqui. Mas vamos para Gênesis 5, 28. Então, o que está acontecendo? A gente viu que o homem era semelhante a Deus, mas o homem, por causa do pecado, se separou de Deus. A maldição entrou por causa do pecado do homem, o homem desobedeceu, a maldição entrou, seus filhos, um assassinou o outro. Mas algo vai mudar aqui. Gênesis 5, 28 e 29. O Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho... Desculpa, eu li foi o 29, né?
Gênesis 5, 28. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. É interessante que esse Lameque aqui, que a Bíblia está relatando, ele é da descendência de Sete. Porque quando Caim matou Abel, passou um tempo, o Senhor deu um outro filho a Adão e Eva, que foi esse filho Sete. E aí tiveram vários e vários filhos. Esse Lameque aqui foi um homem que reconheceu que a terra estava indo muito mal, mas ele tinha um entendimento de que ele devia dominar. Ele teve um filho e ele declarou que aquele filho ia trazer descanso sobre a terra. E é aí que nós entramos. E é aí que eu e você temos que entender o que nós estamos fazendo quanto família. Noé significa descanso, alívio e conforto. Noé, Deus olhou para a terra e queria destruí-la, mas ele viu um homem que obedecia. Imagine num tempo que não chovia, um homem criou uma barca, ele levou durante 100 anos para construir aquela barca, por causa de uma palavra que ele recebeu de Deus. Por causa de uma palavra, ele obedeceu a Deus. Então, o que nós estamos construindo aqui? O homem, ele era perfeito, porque ele parecia com o nosso pai, mas ele pecou. E por conta disso, foi amaldiçoado. E por conta disso, houve muito sofrimento. Mas quando um homem se posicionou, ele mudou o futuro do seu filho. Então, isso aqui é extraordinário, porque há um poder em nós. Há um poder, se você entender, e aí você pode estar pensando assim, não, meu filho já cresceu, isso aí não vai dar para mim não. Não, mas se você se posicionar e declarar sobre a vida do seu filho, e você dizer para o diabo, ei, esse filho é um filho milagre, ele é um filho que vai restaurar a cidade de Maracanaú. E aí você crê no impossível. Você crê no que a palavra diz. Nosso Deus é muito lindo. Então, alguém se posicionou, alguém obedeceu a uma palavra. Lameque gerou um filho milagre e trouxe descanso para a terra. Então, eu e você estamos aqui nessa noite. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai se posicionar. Vamos para Isaías. Isaías 61. Isaías 61, versículo 9. Isso aqui é... Isaías 61 é muito lindo, todo ele. Mas eu quero destacar o versículo 9 com você aqui. Amém? A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Porque você pode ter ficado pensando, não, eu não sei fazer isso não, eu não sei gerar filho milagre, eu falhei, eu errei. E graças a Deus que você está aqui hoje. E graças a Deus que você teve um encontro com Deus. Porque é agora que nós vamos destacar aqui o que foi muito ministrado no domingo passado. Se você não estava aqui no domingo passado, eu peço que você assista depois no YouTube, que é uma palavra muito forte, sobre discipulado, sobre influência, sobre o poder que nós temos sobre a vida dos nossos irmãos. Então, Lameque foi um homem que se posicionou, que influenciou o seu filho, e o seu filho fez milagre na terra. E isso aconteceu comigo também, porque eu cresci também em um lar desestruturado, mas alguém se preocupou em me levar para perto de Deus.
E por conta disso que a maldição está nas minhas costas hoje. Porque alguém se posicionou. E quando eu era criança, e nós estamos gerando memórias na vida dos nossos filhos. Nossas crianças, vocês sabem disso, vocês têm memórias da infância de vocês. Todos vocês aqui. E talvez a gente tenha memórias terríveis da infância. Ou memórias maravilhosas, e que bom por isso. Mas a minha irmã, a Jusileide, a Ju, que o pessoal aqui conhece, quando eu era criança, ela me levava para a igreja. Me levava para a escola dominical, me levava para os cultos, me levava para os piqueniques que tinha na igreja, cuidava de mim igual a mãe, colocava aquelas boias, eu era a única criança que tinha aquela boia no braço, ficava todas as crianças da igreja mangando de mim, que só eu que estava de boia. Ela tinha medo de eu me afogar lá na praia, era muito engraçado. Mas ela investiu na minha vida, ela me levou para a igreja. E olhe, hoje, as melhores memórias que eu tenho da infância, eu estava na igreja. Eu estava na escola dominical com a irmã Glaís lá, eu estava no grupo de coreografia, eu estava na gincana que tinha, porque a igreja foi reformada e a gente ia de porta em porta arrecadar alimento. A gente era bem invocado, viu? Como diz aqui. Então, porque alguém se posicionou, me levou para perto de Deus. Depois disso, passou um tempo, depois eu me afastei um pouco do Senhor. E quando a gente se afasta do Senhor, a gente sofre, é doloroso. É por isso que ele diz para a gente guardar o nosso coração, porque é dele que procede as fontes de vida. E aí, eu voltei para o Senhor. Voltei para o Senhor e tenho construído uma família. A minha família é perfeita? Não. Mas houve um posicionamento de obedecer ao Senhor. Então, talvez o que você está ouvindo aqui hoje não é nenhuma novidade. Mas talvez você não se posicionou. E é por isso que essa palavra é para a gente tomar uma posição. Aqui na igreja tem vários grupos, pequenos grupos, PGs. As nossas crianças estão sendo muito bem assistidas aqui na igreja, graças a Deus. Deus tem levantado pessoas. Essas pessoas estão gerando memórias nos nossos filhos. Eles estão mais avivados, eles estão mais perto de Deus, eles têm buscado mais a Deus. Pessoas que têm deixado de fazer outras coisas importantes na vida deles para investir na vida dos nossos filhos. E tem o Reginaldo e a Geisca, né? Tem o Felipe, tem a Michele, tem a irmã Rosângela, tem a Maísa e a Samile que têm se levantado. Isso é um milagre de Deus. Mas essas pessoas, e se eu esqueci alguém, me perdoe, pelo amor de Deus, eu até anotei o nome aqui. Acho que eu esqueci. A Letícia e o João Vitor. Tudo bem que eu anotei. Essas pessoas têm se posicionado em Deus, têm atendido ao chamado de Deus para assistir os nossos filhos, para acolher os nossos filhos, para trazer eles para perto de Deus. Mas essas pessoas, queria até chamar o louvor, viu? A palavra aqui vai ser rápida. Essas pessoas, elas estão com os nossos filhos uma vez na semana. Essas pessoas veem os nossos filhos uma ou duas vezes no máximo na semana. E nós estamos com os nossos filhos todos os dias. Todos os dias nós estamos com os nossos filhos. E que tipo de memória nós temos gerado nos nossos filhos? Em casa, quais as memórias que estão sendo geradas? O nosso filho vê a gente orando? O nosso filho vê a gente brigando? O nosso filho vê a gente gritando um com o outro? Nosso filho vê a gente sendo agressivo um com o outro? O nosso filho, a gente lê a Bíblia com eles? Ou a nossa expectativa é que esses PGs evangelizem os nossos filhos? Essa é uma missão que Deus deu para nós, como pais. É uma missão nossa. O nosso papel é ser como Lameque, é gerar filhos milagres. O nosso papel é gerar um Noé, que vai trazer descanso sobre a terra.
O nosso papel não é ser um frequentador de igreja. Nosso papel não é vir para cá todo domingo ou na quarta-feira. Se a gente vem para os cultos, não quer dizer que estamos buscando a Deus. O que faz a diferença é o nosso momento com o Senhor. É o quanto nós buscamos a Ele. É o quanto lemos a Sua palavra. É o tanto de tempo que eu fico com Ele. Sempre que eu oro, algumas vezes o Senhor me mostrava eu entrando na água. E Ele dizia, vem, entra um pouco mais. Vem, entra um pouco mais. E hoje, quando eu estava aflita, pensando em como entregar a palavra que Ele estava colocando no meu coração, Ele dizia, agora boia. Você já boiou na água? Você boia assim, você descansa, você relaxa. E Ele dizia para mim, boia na água, relaxa, descansa em mim. Então, eu não sei o que tem acontecido na sua casa, mas eu quero dizer para você, descanse no Senhor. Você pode descansar no Senhor? Aleluia, Jesus. Você pode pensar assim, sim, você está falando essa palavra aí, eu não sou casada, eu sou solteira, eu sou solteiro, mas você é noivo de Jesus. Você é noivo, você é noiva, noiva amada, noiva adornada, uma noiva que se prepara para o encontro com o noivo. Eles são do nosso coração, eles sabem o que a gente deseja. Se você quer casar e construir uma família, fala para o seu noivo. Eu falei para o Senhor uma vez, e eu anotei num papelzinho desse tamanho assim. Tudo que eu queria em alguém para me casar um dia, porque eu tinha muito medo de casar. Muito medo de casar. Porque ao redor os casamentos não funcionavam. Então eu acho que esse setor aí de casamento é muito duvidoso. Era assim que eu pensava. E aí o Senhor me deu alguém além do que eu podia imaginar. Mas aí você pode estar pensando, não, mas eu sou casada, mas o meu esposo não está aqui. E aí você não deixa de ser noiva amada. Você tem um marido que é Jesus. Ele é o seu marido. Ele é o marido da viúva também. A viúva, ela não é uma pessoa qualquer, ela é assistida pelo Senhor. Ela é alguém que é casada com o Senhor. Mas nessa noite, se você veio de uma família coberta de maldições, se você veio de um lar desestruturado, se você não tem nenhuma motivação sobre o seu casamento, eu não sei o que está acontecendo no seu casamento, mas o Senhor acende uma luz. Então, que nessa noite você se levante, porque nós vamos quebrar as cadeias que prendem a sua casa. Amém? Nós vamos quebrar as correntes que têm amarrado os pés do seu marido para não estar aqui. Nós vamos quebrar as correntes do seu filho, porque ele não consegue chegar aqui. Mas não é só chegar aqui. Como aquele pastor falou no domingo passado, não fique só tentando arrastar as pessoas para a igreja, cuide delas lá. E eu tenho sofrido tanto com isso, porque eu ficava tentando arrastar as pessoas para a igreja. Mas há poder na oração. Você crê nisso? Eu não sei se você está decepcionado com essa palavra, mas o meu coração está alegre por causa do Senhor. Por causa da ousadia que Ele mexeu dentro de mim a ponto de eu estar aqui hoje. Então não desista da sua família, porque alguém não desistiu de você. O Senhor falou para mim já várias vezes, não desista, porque eu não desisti de ti. A família é algo tão importante. Lá na faculdade onde eu estudo, as pessoas falam tão mal da família que vocês
dá vontade até de vomitar. Vocês não têm noção como o mundo está perdido. Nós somos tão privilegiados. Nós somos tão bem assistidos aqui. Nós estamos embaixo de uma cobertura tão incrível que nós aqui temos a obrigação de ter uma família saudável. Nós não podemos não ter uma família saudável. Sempre que a gente vai começar a fazer alguma coisa dos casais, um encontro de casais, seja lá o que for, aí começa a se levantar uma coisa estranha no ar. A gente nunca briga, mas começa algo. Às vezes eu estou orando, eu vejo o inimigo fazendo assim, ó, olhando assim. Pensando assim, vixe, eu acho que ela se levantou, ela não vai cair. Vixe, eu acho que ela Ele fica, às vezes eu vejo assim ele rondando, sabe? Porque quando você adora a Deus, há um perfume que é exalado até o céu. E o diabo treme, os demônios tremem de medo quando você adora a Deus. Então se levante em nome de Jesus. Se posicione. Você, homem, domine. Você é como um leão. Tem até um filme aí do leão, do Rei Leão, e eu não entendo bem desse filme, mas eu sei que aquele leão nem sabia que ele era um leão. Ele nem sabia que ele era um leão. E eu estava vendo uma ministração de uma pessoa falando que tinha ido num zoológico, tinha passado pelo leão e o leão estava dormindo. E aí essa pessoa foi para o outro lado do zoológico, bem longe, quando o leão acordou. E ele rugiu. De longe se ouviu a sua voz. Então o leão, ele não teme nada. O leão, ele é posicionado. Ele é ousado. Ele é poderoso. O nosso Deus, ele é o leão da tribo de Judá. Eu quero motivar você, homem. Você é forte. Você é parecido com Deus. Você é posicionado em Deus. Você pode restaurar a sua família. Se a sua família não está como você gostaria, você se posiciona em Deus, assim, ó. Essa é a posição do crente. Ah, mas que besteira, eu não me ajoelho. Você pode orar sentado, mas se posicione, se levante em nome de Jesus. Não deixe o mundo roubar nossos filhos. Não podemos deixar o mundo roubar nossa família. E vou pedir para o louvor cantar e depois nós vamos orar. Vamos ficar em pé?